Bom, então boa tarde para vocês. A apresentação, o tema do meu trabalho é medo de palco, análise e estratégias para o controle. Como são só 10 minutos, então talvez eu não tenha tempo de falar sobre todos os slides, então eu vou ser o mais breve possível. Meu objetivo era adentrar no mundo de ansiedade na performance, de medo de palco. Então, meu primeiro capítulo abrange aspectos como sintomas, causas, comportamento, questões psicológicas que podem estar envolvidas, qualquer explicação que eu possa ter para ajudar a compreender melhor o que seria o medo de palco e também o termo ansiedade na performance musical, que é mais conhecido em inglês. E o meu segundo capítulo são as entrevistas que eu fiz com 11 pianistas. Acabou sendo pianistas pela questão de eu ser pianista e para a gente conseguir fechar um pouco o assunto, não abranger tanto. Enfim, foi uma ideia minha e da minha professora que fossem apenas pianistas para que fosse mais fechadinho, enfim, a abrangência e tal. Eu consegui 11 participantes e eu até poderia ter mais, porque era um questionário com 15 perguntas abertas, não tinha aquele método survey, onde você tem um dado bastante quantificado no final da entrevista. O meu objetivo mesmo era ouvir as pessoas que se interessaram por medo do palco, enfim, se interessaram pela pesquisa e tinham abertura em falar, né? Eu tive pessoas que eu sabia que sofriam de medo de palco, mas não quiseram participar da pesquisa, enfim. Expliquei que seria anônima, eu não divulgaria os nomes nem nada. Daí no meu trabalho, então, o primeiro capítulo eu faço um aparato do que é o medo de palco, ansiedade de performance e tal. No segundo capítulo eu mostro os gráficos do resultado das entrevistas, porque daí as entrevistas eu coloquei em anexo, por um conselho de que poderia ser chato ler ela inteira na construção do trabalho, seria melhor no anexo. Então, o segundo capítulo são os gráficos para quantificar. E daí, por exemplo, como as respostas são em estilo aberto, as pessoas puderam falar como queriam, enfim, é difícil você ter um gráfico tão preciso, né? Mas conforme eles iam citando determinados quesitos, eu fiz questão de colocar no gráfico. Então, por exemplo, na primeira pergunta que eu faço, como você conceituaria o medo de palco? A insegurança é um fator que, digamos, a maioria dos entrevistados citaram. Em segundo lugar, receio de errar, preocupação com o público. Daí eles citam também sintomas físicos. Eu não sei onde é melhor eu clicar aqui. Talvez aqui, né? Isso. A falta de concentração é citado, memorização, perfeccionismo. Então, por exemplo, onde tem poucos no gráfico são, por exemplo, um pianista citou isso, tal, etc. Então, quando eu tenho mais pessoas citando, o gráfico fica assim proporcional. Por exemplo, minha pergunta número 2, em relação a perder oportunidades de tocar pelo medo de palco, se sim, se não. Vou passar um pouquinho rapidinho. Se a condição foi recorrente na sua vida, vocês podem ver que 64% sim, não, e apenas uma pessoa falou que teria sido a partir da graduação. Daí, por exemplo, todos esses gráficos e resultados da entrevista eu relaciono com o que eu estudei no primeiro capítulo. Então, por exemplo, os autores Kenny, Valentino, que falam da ansiedade de performance, eu pego esses dados e mostro o quanto os estudos provam a incidência disso de uma maneira geral no mundo da música. Se você sente o mesmo medo para outras situações, a maioria diz que sim, outros não, fica assim, meio a meio. Citam a exposição em público, a questão dos trabalhos acadêmicos, aulas teóricas. Se o medo vem diminuindo, aumentando, permanece o mesmo, vocês podem observar que não é tão positivo assim os resultados. Os pensamentos em relação à memorização são maiores, a insegurança, tanto quanto receio de errar. Dá para dizer que esses três, principalmente a memorização, pela questão de tocar de cor, mas principalmente insegurança e receio de errar são os denominadores comuns assim, da ansiedade de performance do medo de palco.
O que você tem feito para amenizar os efeitos ou tratá-lo? A partir desta questão e também da questão número 15, são 15 perguntas, que daí eu peço para que os entrevistados falem tudo o que eles quiserem, que eu não perguntei nas 14 perguntas. Se soltem, falem o que eles poderiam dar de conselho e tal, etc. Então, nessa pergunta número 7 e na 15, eles já começam a citar estratégias que eles vêm utilizando e que eles aconselham. E daí, o meu terceiro capítulo do trabalho vão ser as estratégias que eu posso oferecer de acordo com o estudo feito, né? Daí, em primeiro lugar, as estratégias de estudo que se relacionam mais com metas bem claras e como a pessoa modifica a sua forma de estudar para conseguir enfrentar o medo de palco. O yoga, em segundo lugar. Ainda a utilização de fármacos é frequente, isso também em estudos comprovam. A terapia tem mostrado resultados bastante positivos e daí tem vários tipos dela. A questão da frequência de recitais, pensamento positivo, que já entra em terapia, meditação, relaxamento, homeopatia, pequenas apresentações, etc. A pergunta número 8 seria qual o impacto sobre a performance e, em primeiro lugar, vem os sintomas físicos, mas também no decorrer das respostas eles falam de todo o sofrimento mental que eles têm, todas as preocupações, pensamentos em relação à desistência da profissão, enfim, todo um aparato cognitivo, como a própria autora aqui me fala, que é um dos... não fazem o ser humano sofrer tanto. Ela fala que os piores são os cognitivos mesmo. A pergunta número 9. Se você saberia identificar a diferença entre o medo e a ansiedade normal. Essa ansiedade normal seria aquela expectativa por algo importante, por algo pelo qual você gosta. E a maioria diz que sim, que conhece. Então, já é um dado bom, porque faz com que a pessoa consiga buscar solução, consiga, enfim, sabe do seu problema. Não acha que é algo assim, só acontece comigo, eu não sei o que está se tratando, enfim. Quais os sintomas que surgem com a proximidade da apresentação? Alteração do sono, pesadelos, assim, foi um dos principais em relação às respostas. Então, é algo que me surpreendeu, porque eu acho assim tão sério, né, quando envolve o sono, enfim. A redução da concentração, né, que vem pela ansiedade, a própria sintoma da ansiedade, e teve gente que respondeu de sentir isso meses antes da apresentação. Não é uma questão de um dia, 2 antes. Tem gente que vem sofrendo meses, daí conforme chega mais perto os sintomas são piores. E são pessoas ativas profissionalmente. Um dos quesitos para a minha pesquisa eram pessoas realmente ativas, não pessoas assim... enfim, que se apresentam tão pouco, porque daí não tem muito com o que me falar sobre medo de palco, porque eu precisava realmente de pessoas que enfrentam, enfim, né? Temos aí taquicardia, redução do rendimento técnico, tensão muscular, enfim, outras coisas. A perda de interesse vem com relação à vontade de fugir, que eles comentam. Cancelamento de recitais, que há casos também que eles citam. Se considera seu medo acima da média, enfim, não consideram, ou seja, vem a questão de que eles conhecem do que se trata. E onde você colocaria a origem desse problema? Daí vem várias coisas, vem questões psicológicas, que daí eles se identificam com relação a serem inseguros em outras áreas da vida, quase todas. Perfeccionismo também é algo bastante elementar para que o medo de palco tenha um terreno bastante fértil para se consolidar e piorar tudo. A educação rígida dos pais é citada, a exigência da profissão é citado também a questão de eu não posso enumerar tantos detalhes que eles colocam, porque senão não precisaria um gráfico. Eles citam, por exemplo, críticas dos pais muito incisivas, questão avaliativa do professor, assim, detalhes bastante ínfimos que às vezes a gente acha que não tem repercussão e tem. A pergunta número 13, quando você sente medo de palco? A maioria antes, mas também no fato de ser ambos os momentos é bastante alto, ou seja, antes e durante. E a questão de antes e durante é menos uma parcela também considerável, que daí também já reflete a inoculação do estresse, que é uma das terapias que ensina o indivíduo a desenvolver ansiedade no seu pico antes da apresentação. É uma das teorias, uma das terapias oferecidas, você desenvolver o pico da ansiedade muito, muito, muito antes para
chegar na hora, teu corpo já está quase cansado, não tem mais como sentir tanta ansiedade. E se as pessoas conseguem de alguma forma perceber o seu medo pela relação do sintoma ser de repente tão físico, tão prejudicial a ponto dos outros perceberem, também é uma pergunta que eu queria fazer. E daí sim, no número 15, eu deixo aberto para eles falarem tudo o que eles quisessem, e eles citam muito a relação da preparação e muito da coragem em enfrentar a situação de performance, ou seja, todo o sofrimento envolvido, estratégias de estudo que vão a 1000 abordagens de como melhorar essa situação, enfim, tal, e eles falam que sim, continuam enfrentando a questão de ser imprevisível, necessidade de mudança de pensamento e o quanto a experiência, enfim, reflete. E daí no terceiro capítulo eu vou para as estratégias de controle, e o principal delas é em relação à concentração, que na entrevista eles falam muito da insegurança, e quando eles começam a citar algo, eles falam da necessidade que eles teriam em algo que fortalecesse a concentração, né? Parece algo tão utópico, mas tem estudos que ajudam a desenvolver isso também, como qualquer ato prático que a gente desenvolve, habilidades. Estudos comprovam também que habilidades mentais como a concentração pode sim ser exercitada e aperfeiçoada, e daí é isso que eu mostro no terceiro capítulo. O foco grande é a concentração, mas eu também cito técnica Alexander, Feldenkrais, teoria do fluxo, questões bastante práticas de estudo, o que fazer, enfim. Mas o meu foco ali foi bastante também concentração, porque foi algo solicitado. Eu acho que deu, então. Curiosa de saber se as pessoas já buscaram essas terapias que você mencionou. Sim, por exemplo, yoga já é alternativa dos entrevistados. Já tem entrevistados que assumiram terapia, hipnose, farmacologia, muitos, né, de tomarem remédio, técnica Alexander, Feldenkrais. E, por exemplo, em estudos dos autores que eu pesquisei no primeiro capítulo, eles mostram que os resultados são mais positivos por aqueles que procuram técnicas que envolvam emoção, ou seja, mais cognitivamente e emocionalmente do que técnicas tão interpretativas. Eles fazem comparações e que as pessoas tiveram melhores resultados em quem procura realmente algo mais introspectivo, exato, psicológico, do que tão prático, assim, não, vamos lá resolver escalas. O que eu me lembro nos gráficos, a preparação, as estratégias de ensino, de estudo, era uma coisa que eles pegavam bastante, né? Isso, que eles começaram a desenvolver bastante. Mais do que terapia. Exato, eles acabam indo muito para a parte prática, né? Se eu tenho um recital importante para dar, eu vou marcar 5 pequenos recitais, naquele dia eu vou fazer uma caminhada, enfim, vou meditar um pouco. Então eles começam a criar estratégias, tudo, mas daí dentro dessas estratégias também já estão algumas técnicas de meditação, de yoga que eles utilizam. Tem um pouquinho. E essas técnicas, comparando com a terapia, são eficientes? São, está quase 50% em relação à utilização, está tanto quanto como se fossem técnicas mais práticas, né, como eles citam ali, principalmente a frequência de recitais pequenos, né, que eles defendem bastante. E essa mudança de pensamento que eles comentaram comigo, no escrito, né, na entrevista. Eles irem tratando isso, mudando a questão do perfeccionismo, catastrofismo é algo que eu cito, distorção da realidade. Acham que foi muito ruim, né? Quando eles gravam, vem a gravação, veem que não foi tão ruim assim, enfim, né? Distorção da realidade é algo assim, visto como normal em medo de palco, defendido pelos estudiosos mesmo no assunto. Uma realmente distorção da realidade forte, assim. Só para relembrar, quantos você entrevistou? 11 pianistas. 10 brasileiros e uma estrangeira, posso dizer. Daí ela não conseguiu escrever, ela falou para mim. Foi uma das mais, que eu posso dizer, que tratou de assuntos assim bem sinceros, né? Porque a pessoa expõe uma fraqueza imensa fazendo isso, né? Então é difícil. Eu
ter conseguido. Eu até gostaria de mais pianistas para ter um número mais considerável, mas enfim. E músicos em geral também poderia ser, mas a minha delimitação da pesquisa pediu isso. Né? Todos aqui no Rio? Não. De lugares diversos, tanto que alguns responderam para mim por e-mail. Então, assim, eu tenho uma pergunta para você. Se você fizesse entrevista, você acha que seria diferente? Fosse uma coisa como você fez com essa estrangeira? Ah, sim. Porque pela escrita eu percebo que alguns têm um pouco de preguiça de escrever muito, né? São muito sucintos, assim, né? Eu queria que, assim, se abrisse, escrevesse com detalhes, tal, mas eu penso, bom, de repente as pessoas de repente não gostam muito de participar dessas coisas acadêmicas assim, né? Entrevistas e tal. Então eles eram, nas respostas, assim, muito diretos, alguns. Né? Tinha alguns que escreviam um monte, assim, era gostoso de ler. Mas alguns eram uma linha, assim, para cada pergunta que eu fazia. Mas daí realmente eu penso que se fosse uma conversa, assim, e daí essa pessoa estrangeira que eu conversei, eu gravei, né? Para tentar ser o mais fiel possível na questão depois para eu escrever, né? Se eu fosse só de cabeça, eu ia esquecer metade das coisas. Foi um tempão, assim, entrevista e tal. Foi bem interessante. Mas sim, se fosse pessoalmente, seria mais... Acho que seria mais aberto. Depende. Daí depende da relação pessoal, né? Se a pessoa se abre comigo ou não. Alguns não eram tão chegados a mim assim, então. Você empregou algum método de pesquisa em psicologia para desenvolver essas entrevistas? Não, mas as opiniões é que meu trabalho tenha sido, assim, realmente muito para uma área de psicologia, tanto que dá um medo, assim, um pouco de pisar, porque não é minha área, né? Mas acabei abordando muito, no primeiro e no terceiro capítulo, estratégias e fatores psicológicos que fazem você desenvolver o medo de palco, né? Tem alguns capítulos ali explicando bastante a questão de inibição comportamental, de que o medo de palco está envolvido com neuroticismo, fobia social, inibição comportamental desde a infância, reatividade negativa, que é a forma como você reage a situações de perigo, a questão de perda de afeto, até a Keynes cita Freud, que o medo de palco pode estar relacionado à perda de afeto, de perder o amor das pessoas, né? Falando assim, você quer ser bem quisto pelas pessoas, então você tem medo de perder esse amor e tal. Enfim, então... Mas para fazer as perguntas, não. As perguntas eu e minha professora elaboramos assim por um critério de interesse pessoal mesmo. Mais alguém? Obrigada.